Olá! Você sabia que Deus é tão grandioso e poderoso que ele tem conhecimento absoluto de tudo o que acontece? Seus olhos estão em todos os lugares e nada escapa ao seu conhecimento. O rei Davi entendia isso muito bem e escreveu no Salmo 33: Dos céus o Senhor olha e vê toda a humanidade. Do seu trono, ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos e conhece tudo o que fazem. Isso é realmente impressionante. Deus é capaz de ouvir as orações e os desejos de cada pessoa na terra, mas isso não significa que ele responda a todas elas. Existem situações em que o Senhor simplesmente ignora os clamores das pessoas. E é sobre isso que quero falar com você hoje. Neste vídeo, vou mostrar os 7 tipos de pessoas cujas orações não são respondidas por Deus. São 7 situações mencionadas na Bíblia que desagradam ao Senhor e fazem com que ele simplesmente ignore certos pedidos. Mas antes de começarmos, já deixe o seu like e ative o sininho para ser notificado pelo YouTube assim que eu postar o próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. O primeiro tipo de pessoa que Deus não responde é a pessoa incrédula. Vamos ver o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 11. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor nem lhes deu atenção. Neste versículo, vemos Moisés lembrando o povo de que o Senhor havia prometido levá-los à terra prometida e fazê-los conquistá-la. Quando se aproximaram da terra de Canaã, 12 homens, um de cada tribo, foram enviados para reconhecer o território que o Senhor lhes entregaria. No entanto, 10 desses homens se assustaram porque o lugar era habitado pelos amorreus, que eram maiores e mais fortes que os israelitas. Esses espiões então levaram más notícias ao povo, que deixou de acreditar na promessa do Senhor e começou a murmurar. Por causa disso, Deus garantiu que nenhuma daquelas pessoas, exceto Josué e Calebe, que permaneceram firmes na promessa, entraria na terra prometida. O povo se arrependeu e tentou se reconciliar, mas já era tarde demais. E o Senhor fechou seus ouvidos até para as orações deles. Da mesma forma, quando alguém perde a confiança no poder de Deus e começa a murmurar diante das dificuldades, o Senhor pode não responder suas orações. O Senhor fecha os seus ouvidos para as suas orações. Então, meu irmão, se você tem permitido que os problemas se tornem maiores do que a sua fé e vive reclamando da vida, pare com isso agora mesmo, pois está correndo o risco de ter suas orações ignoradas pelo Pai. O povo de Israel não foi perdoado por sua falta de fé e pagou um preço muito alto. Mas para você, pode ser diferente. Graças ao sacrifício de Jesus na cruz, todos os nossos pecados são perdoados. Basta que nos arrependamos dos nossos erros. O segundo tipo de pessoa que Deus não ouve é aquela que não se arrepende dos seus pecados. Em Isaías 59 está escrito: Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam o rosto dele de vocês, e por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras, e a sua língua murmura maldade. Assim como na época de Moisés, o povo de Israel também teve suas orações ignoradas por Deus no tempo do profeta Isaías. Isso aconteceu porque aquelas pessoas preferiram viver em pecado, em vez de permanecer na presença do Senhor. Eles cultuavam outros deuses e viviam de acordo com suas próprias vontades. Deus, então, se irou e decidiu virar as costas para eles. O pecado é a grande barreira que nos separa de Deus. A separação entre o homem e Deus ocorre quando mantemos o pecado ativo em nossas vidas e não lutamos contra ele. Nesses casos, Deus deixa de ouvir nossas orações, pois preferimos seguir os desejos da carne em vez de buscar a santidade. Isso não significa que devemos ser perfeitos. O que precisamos fazer para que Deus nos ouça é reconhecer que somos pecadores, abandonar os caminhos errados e permitir que o Espírito Santo nos molde. Um terceiro tipo de pessoa que Deus não escuta
é aquela que ignora suas palavras. Em Provérbios 1 está escrito: Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto do seu próprio caminho e se fartarão das suas próprias maquinações. Nesta passagem, o rei Salomão declara que Deus não responderá às orações daqueles que ignoram seus conselhos, desprezam sua sabedoria e não têm temor em seus corações. Se você deseja que suas orações sejam atendidas, a primeira coisa a fazer é abrir seus ouvidos e coração para o que o Senhor diz. Isso pode ser feito lendo a Bíblia, meditando nela, frequentando cultos, ouvindo louvores e assistindo a pregações e mensagens. Além disso, é crucial obedecer quando ouvir a voz do Senhor. O rei Salomão finaliza este provérbio assegurando que todos aqueles que ouvirem e obedecerem ao Senhor viverão tranquilos, sem medo de mal algum. O quarto tipo de pessoa que Deus não atende é aquela que não ajuda o próximo. Em Provérbios 21, o rei Salomão nos ensina: Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não será ouvido. Se você não se envolve com as pessoas e nunca tem tempo para ajudar alguém necessitado, suas orações serão ignoradas por Deus. Você pode ler a Bíblia, participar de cultos, cantar louvores, mas se não ajudar aqueles que precisam de assistência material, emocional ou espiritual, Deus fará o mesmo com você. Além de ter suas orações não atendidas, Jesus garante que aqueles que não ajudam o próximo também enfrentarão consequências mais severas. Aqueles que não ajudam seu próximo enfrentarão a condenação eterna, longe da presença de Deus. Jesus disse: Tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e não me deram de beber. Fui estrangeiro, e não me acolheram. Precisei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive doente e preso, e vocês não me visitaram. Eles perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, sede, estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: Digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, deixaram de fazer a mim. Assim, irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. O quinto tipo de pessoa que Deus não atende é aquela que não honra seu cônjuge. O apóstolo Pedro disse: Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coherdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Pedro fala sobre a importância de o casal viver em harmonia no lar. Embora ele se dirija aos maridos, a mensagem vale para ambos. Se o casal viver bem, Deus ouvirá e atenderá suas orações conforme sua vontade. No entanto, se marido ou mulher desrespeitarem ou humilharem um ao outro, suas orações serão interrompidas, pois para Deus, o casamento é algo sério que deve ser honrado e respeitado. Portanto, se você é casado, é fundamental viver em paz com seu cônjuge. Além de ser bom para a relação, é essencial para a sua vida espiritual. Claro que haverá desentendimentos e brigas, mas o importante é resolver as diferenças rapidamente para que Deus sempre atenda suas orações. O sexto tipo de pessoa que Deus não atende é a hipócrita. O profeta Isaías nos ensina muito sobre a oração que Deus não responde. Em Isaías, capítulo 1, está escrito: Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas da lua nova e suas festas fixas. Eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Estou cansado de suportá-las. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos.
Mesmo que multipliquem suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Os israelitas viviam uma vida cheia de idolatria, desobediência e rebeldia. Para receberem o perdão de Deus, eles ofereciam sacrifícios, mas suas ações eram hipócritas, pois continuavam a praticar o mal. Deus não aceita orações de quem vive uma vida de hipocrisia. Os animais faziam sacrifícios, queimavam incensos e organizavam grandes festas, mas as pessoas não abandonavam suas vidas de pecado. O Senhor, cansado da hipocrisia, rejeitou suas ofertas e afirmou que não ouviria suas orações, mesmo que fossem muitas. Assim como naquela época, Deus continua a ignorar os hipócritas. Ele não atende àqueles que se dizem cristãos, mas são apenas religiosos de aparência, que oram em voz alta e fazem caras piedosas apenas para impressionar os outros. São pessoas que pregam a palavra e os valores do reino de Deus, mas não aplicam isso em suas vidas. Se você deseja que suas orações sejam atendidas por Deus, não seja um hipócrita. Não finja ser alguém que você não é. Acredite no que digo. Jesus prefere que você seja quem realmente é, com suas falhas, mas sincero e buscando melhorar, do que fingir ser um cristão fervoroso e santo quando não é. Todos nós passamos por momentos de fraqueza e inconstância na fé, e isso não é errado. Mas o hipócrita é aquele que usa máscaras, e isso sim desagrada ao Senhor. O sétimo tipo de pessoa que Deus não atende é a egoísta. O apóstolo Tiago disse: Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Muitas vezes, nossas orações não são atendidas por Deus e ficamos frustrados sem entender o motivo. Na maioria das vezes, o Senhor permanece em silêncio porque agimos de forma egoísta e pedimos coisas que são boas apenas aos nossos olhos, mas que não estão de acordo com sua vontade para nossas vidas. Quando oramos, exigindo que Deus nos livre de algum sofrimento ou nos dê algo que queremos muito, estamos vendo o Senhor de uma maneira superficial, como se Ele existisse apenas para nos atender. Isso prejudica a nossa comunhão com o Pai. Portanto, quando orar, faça como Jesus fez no Getsêmani, pouco antes de ser preso e crucificado. Abra seu coração ao Senhor. Fale dos seus desejos, mas coloque a decisão final nas mãos dele. Afinal, ninguém melhor do que Deus sabe o que é bom para a sua vida. Mesmo que vá contra a sua vontade, entenda que há um propósito em tudo o que acontece. Esses são os 7 tipos de pessoa cujas orações Deus não atende. Se você quer que suas orações sejam respondidas, elimine esses obstáculos que atrapalham sua comunhão com o Senhor. Se fizer isso, tenho certeza de que sua vida espiritual será transformada, e o Senhor responderá às suas orações sempre no tempo certo e de acordo com a vontade dele. Amém. Se esta mensagem te tocou, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no meu canal. Deus te abençoe.